orar. Aleluia. A vontade é largar o instrumento e sair pulando. Pena que ele já é limitado em musicalidade. Ele fala que é uma mensagem. Essa mensagem aqui é a mensagem a qual eu me converti. Deixa aberto aí em Êxodo capítulo 3. Vamos meditar um pouco. Eu te peço, Espírito Santo, aumente o nível da nossa realidade aqui. Antes de ministrar para você aqui à vontade, nessa noite. Jesus, olha a presença de Deus. Quem pode sentir a presença? Fique à vontade, Espírito Santo. Antes de eu ler o texto aqui, por acaso, se tiver alguém enfermo, exigindo alguma dor física, é só minha frente, fique à vontade, tá? Ou tiver alguma outra enfermidade, problema de coluna, fique à vontade também. Que Deus tenha operado tremendamente nessa área. Acharam? Êxodo capítulo 3, versículo do 1 até o 5. Diz o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em meio de uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente, e olhou, eis que a sarça ainda o fogo não se consumia. E disse Moisés: agora me virei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Todos já conhecem essa passagem. Aí eu sou detalhista, vamos prestar atenção nos detalhes. O que me chamou a atenção nesse versículo é o seguinte: e Moisés disse: agora me virei para lá e verei essa grande visão. Em algumas traduções vai dizer: eu me verei, eu chegarei para ver mais de perto essa grande maravilha. Olha, ele viu aquela sarça pegando fogo e aquilo atraiu ele. Ele foi atraído por essa sarça, ele chamou a atenção. Então é o seguinte, o que está faltando é isso, a atração. Pelo quê? Pelo fogo. Essa mensagem, como eu falei para você, foi a mensagem que eu me converti, eu tive encontro com Deus, na verdade. E o que está faltando hoje é isso. Só que hoje nós vemos isso. Está sendo pregado a teologia da prosperidade. Está colocando Deus como o Silvio Santos, aquele que dá o dinheiro, aquele que vai mudar a tua vida. Se converta que Deus vai mudar a tua vida. Se converta que Deus vai abrir a porta de emprego. Deus vai te dar muita coisa.
né? Que se prega isso aí hoje, e muitos gostam quando as pessoas leem a passagem de Abraão, nosso pai da fé, que Abraão, você sabe que Abraão foi abençoado, Deus abençoou Abraão de tal forma que até mesmo a sua descendência passou a se apoderar dessa bênção pela fé, né? Então, as pessoas querem somente esse tipo de pregação hoje, as bênçãos de Abraão. Eu quero Deus de Abraão, o pai da fé, eu quero ser próximo. Sabe uma coisa? Eu também quero sim. Eu quero conhecer esse Deus de Abraão. Mas sabe o que nós estamos precisando mesmo? Sabe o que falta no dia de hoje? Está na hora de conhecer o Deus de Elias. Está na hora de conhecer o Deus de Elias. O Deus que responde com fogo. O Deus que é fogo que consome. O Deus que é fogo consumidor. Sabe o que eu e você mais precisa na vida? É o doce toque do fogo de Deus. Eu chamo ele de doce fogo, porque ele é ao mesmo tempo doce e ao mesmo tempo agressivo. Você coloca no estado, Deus é agressivo, mas ao mesmo tempo é gostoso, ele é doce. Eu lembro de alguns anos atrás, eu clamava por esse fogo. Eu clamava, eu buscava e não achava. Eu ia para montes, muitos montes, fazia muitos jejuns, no sol quente, andava no sol quente, a pé. Algumas pessoas já me viram andando a pé, e era quase todo dia. E não encontrava, por incrível que pareça, eu não encontrei esse fogo. Só que uma vez que eu menos esperava, no monte mesmo, só que outro lugar, estava no monte com um amigo, e vou dizer para você, Deus me atacou naquele dia. Pela primeira vez, eu senti um doce fogo, isso eu digo literalmente, pela imposição de mãos. Um amigo meu liberou para mim. Eu senti o fogo descendo no peito, caindo em mim, eu fui perdendo as forças das pernas, eu caí. Eu nunca tinha visto aquilo. Daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Vou dizer para você, depois desse dia, as coisas foram mudando. Até mesmo os amigos começaram a perceber. Vou dizer uma coisa para você também. 1 minuto sentindo esse doce fogo muda muita coisa, muda tudo. Vai mudar a sua vida para sempre. Porque eu provei esse fogo. Eu queria ser tocado por esse fogo. Eu lembro de uma vez, vou até contar isso aqui, porque eu tinha o Flávio lá, o Rock em Cristo, lembra? Aquele dia, eu não tive encontro com Deus até nesse dia. Estava lá no Rock em Cristo, lembra que as coisas começaram a dar errado, algumas coisas? A gente estava tocando lá, as coisas começaram a dar errado. Eu falei, caramba. Eu estava assim, meio angustiado, meio assim. Começou a falar assim, caramba, cara. Aí quando eu parei de tocar, eu escutei uma voz sussurrada no ouvido. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. E daquele dia em diante, nunca mais fui o mesmo. Foi daquele dia que em diante já fui batizado no Espírito Santo, como falei para você do fogo. E isso aconteceu. E é impressionante, cara. Você prova desse fogo, você não quer mais sair do quarto. Você não quer mais parar de orar, você não quer mais saber de outra coisa. Quando está diante de uma situação,
você sentindo esse fogo, está diante, você está vendo uma situação lá, você está queimando, você começa a ouvir a voz do seu ouvido sussurrar, dizendo: filho, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Esse é o nosso fogo. Esse é o fogo de Deus. De lá para cá, existe uma história muito mais longa do que essa, né, sobre mim. Passei momentos muito terríveis, depressão, muito terrível, até ter encontro com o Senhor. Eu tive encontro com Deus mesmo, eu ouvi o Espírito Santo, Ele se revelou para mim. Desde então, eu passei a provar da realidade do Senhor, tangível e palpável, fisicamente. Eu sou tão sensível, Deus cativou tão a minha sensibilidade a um nível tão alto que eu sinto meu corpo fisicamente com eletricidade. Chega vezes que eu caio no chão, ou fico meio bêbado, assim, meio zonzo. É impressionante. Deus, Ele fala o seguinte nessa noite: o que você tem pedido a Ele? Será que você tem fome e sede dele? Será que você colocou isso no teu coração de ter provado essa realidade, querer ser tocado por esse fogo? Será mesmo? Eu passei por isso esses dias. Eu tive uma experiência muito terrível com Jesus. E o que aconteceu? Voltando, eu estava falando, eu tinha muitos amigos quando era negócio de música, né? Tinha banda e tal, eu era PCD da FA. Depois que as pessoas viram que eu mudei, começaram a me criticar. Antes, eles não saíram, me abandonaram assim, não. Primeiro eles começaram a me criticar, até a família, inclusive. Aí depois, viu que não tinha jeito, me abandonaram, começaram a me abandonar. E passei a buscar Ele como nunca busquei antes. Eu queria só estar com Ele. Era tão intenso que eu vivia com Ele, que as pessoas me chamavam para ir para a igreja. Eu falava: eu não quero não, porque lá não tem essa realidade, porque lá eu não vou sentir isso. Eu senti Ele, por que pareça, mais sozinho com Ele do que estando com os irmãos. E algumas coisas eu não podia falar, e Ele me criticava. Certo? Então isso está faltando, o Evangelho de poder. O Evangelho levanta e anda. E isso passou a acontecer na minha vida também. Então, o texto que eu acabei de ler, o que Moisés foi atraído pelo fogo. Moisés disse, em outras palavras: eu preciso ver essa maravilha de perto. Ou seja, Moisés queria ser queimado, chegar perto dessa sarça ardente. Uma certa vez, o Luiz Hermínio estava falando algo muito interessante, que tinha a história de um ateu que morava do outro lado da igreja, e sempre o pastor da igreja convidava ele para a reunião. Ele nunca ia. Estava sempre convidando com palavras: vai lá na igreja. Ele não foi, não. Aí certa vez a igreja teve um incêndio. Isso literalmente, a igreja começou a pegar fogo, veio os bombeiros, e veio, muita gente chegou. Olha só, vai prestando atenção nos detalhes. Muita gente chegou, pessoas de fora, os vizinhos, inclusive o ateu, chegaram para apagar o fogo, para ajudar a apagar o fogo. Aí o pastor falou: cara, eu nunca te vi aqui na igreja. Milagre, você está aqui. Aí ele falou: eu não vim porque você me chamou. Eu não vim nem por causa de um Deus. Eu vim por causa do fogo. Olha como o fogo atrás. Eu costumo dizer
dizer nas minhas pregações, você tem que ser o guardião do fogo, um fósforo espiritual. O fogo que queima em você tem que se alastrar, não tem que ficar só para você, porque o que Deus te dá não é para você, a unção não é sua. Voltando para o texto, Moisés lá viu a sarça ardente e queria chegar perto. O que aconteceu? O texto vai dizer o seguinte: que Deus falou no meio da sarça ardente, e podemos entender o seguinte, que do meio da sarça, de dentro da sarça, sai uma voz, é a voz de Deus. E se você for para observar, lembra quando Jesus foi curar um cego, um dos cegos? Por 3 vezes ou 2 vezes, Jesus curou. Pela primeira vez, o cego, quando abriu os olhos, ele viu homens como árvores. É que na verdade esse cego ele teve uma visão espiritual ali dos homens. Deus chamou nós como árvores que dá frutos, que dá frutos, que tem que dar bons frutos. E é exatamente isso, trazendo para outro lado uma comparação. Quando você pega fogo, você é árvore, que se você pegar fogo, sairá dentro de você uma voz, porque ele mora dentro de você. E essa voz, ela convence, ela chamou a atenção de Moisés. Então você foi chamado para incendiar. O evangelho de poder. As pessoas têm procurado o avivamento externo. Eis o avivamento está ali. Lembra daquela onda de avivamento que teve nos Estados Unidos? E teve uma adoração muito tempo, durante muitos dias. E logo depois teve uma onda de avivamento ali em alguns países, alguns estados do Brasil. E as pessoas estão falando: eu quero essa onda, vamos lá nessa vibe. Aí a pessoa fala: eu só vou lá se alguém for. Se alguém for, eu vou lá. Se alguém não for, eu não vou. O que aconteceu? Acabou. Era momento. Era momento. E as pessoas falam: o avivamento está ali. Onde as pessoas souberem onde tem avivamento? E o avivamento está ali. Mas que Deus falou o seguinte: o reino de Deus, ninguém vai dizer assim. O reino de Deus está ali. O reino de Deus está dentro de nós. O avivamento nunca foi de dentro para fora, de fora para dentro, é de dentro para fora. Sempre teve pelo menos um que orava. Sempre teve um que orava. Exemplo foi Gales, que possuiu todo o país de Gales. Sempre teve pelo menos um. William Seymour, e os outros, John Wesley, que eu admiro muito. Não adianta procurar aquilo que está fora, procura o que está dentro. E quando você conhece, cara, esse Deus, quando você conhece, você tem um encontro verdadeiro com ele, você passa a queimar de uma maneira tão incrível, que o tempo e o espaço não existe mais. Nesse período eu não estava trabalhando. Eu poderia contar muitas loucuras que eu fiz aqui, muitas loucuras, já com uma outra oportunidade. Tudo muda na sua vida. Você precisa experimentar o doce fogo. As pessoas falam: eu conheço, eu já provei do fogo, já fui batizado com o Espírito Santo, e depois estou vivendo a vida normal. Não, eu vou dizer uma coisa: se você provar esse fogo, você não vai ser uma pessoa normal. Mas existe um problema. Vou chegar para o final agora. Existe um problema. Fácil é queimar a primeira vez, né? Fácil é queimar a primeira vez. Possa ser que a pessoa provou realmente do fogo. Eu conheço pessoas assim. Provaram do fogo. Mas com o tempo, com os problemas,
a sufocar, começou a perturbar a mente, entrou na alma e a chama apagou. Esse é o grande desafio da igreja, é manter o fogo aceso. Eu vou dizer uma coisa: fácil é queimar pela primeira vez, mas manter é um desafio. E eu vou conjecturar aqui uma coisa sobre o profeta Jeremias. Vou conjecturar. Eu fico imaginando quando eu leio Jeremias foi chamado para incendiar também, para anunciar Deus, um dos profetas. Então, um certo dia, ele havia desistido. Ele havia desistido de ser um avivalista, de pregar. Ele chega ali, guarda todas as coisas ali, a sua túnica como israelense, a sua túnica guardou toda ali. Eu fui imaginando ele ali, a sua esposa do lado, olhando, ele triste. Muito tempo ele não toca, né, naquele material dele de evangelismo, de pregar. Muito tempo, a esposa dele só observando. E de repente eu fico imaginando, como eu estou conjecturando, estou imaginando que Deus visitou Jeremias novamente e algo mudou dentro dele. Ele resolveu mudar de ideia. E ele vai devagarzinho lá. Há muito tempo a esposa dele não vê ele com material de evangelismo, mas de repente está indo lá pegar o material dele assim, e a esposa olhando para ele. Ela olhando: o que houve? O que houve? O que está acontecendo? E ele, sem falar nada, ele pegando o material. E então, e a esposa continuava falando: o que aconteceu? Me fale, por que você está mudo? Por que você está pegando isso? Há muito tempo eu não vejo você com isso. Aí teve uma hora que ele não conseguiu ficar calado. Ele disse, Jeremias capítulo 20, versículo 9: quando eu pensei que eu não ia mais falar do Senhor, quando eu achei que eu não ia mais pronunciar a respeito do meu Senhor, foi como fogo cerrado em meu peito, um fogo cerrado em meus ossos, que eu não podia mais contê-lo. É isso que o fogo faz. Quando o fogo vem em você, você não consegue mais ficar calado. Você não consegue mais ficar calado. Você tem que anunciar. Você não consegue mais provar daquilo sozinho. Você tem que compartilhar. Você quer compartilhar como aquele primeiro amor. É isso que o fogo faz. Como havia falado em Deus, está na hora de conhecer o Deus de Deus. O Deus que responde com fogo. O que pede de você nessa noite, hoje, a experimentar desse fogo. E o mais importante, manter ele. O que te impede hoje? Eu busquei por esse fogo. Vou fazer um convite para você. Eu senti de Deus aqui. Alguém que queimou. Alguém que queimou antes e não está queimando hoje. Quem quer queimar novamente, pode vir aqui até frente, se você quiser. Eu encerro aqui. Estarei só orando. Eu vou repetir. Quem deseja o fogo de Deus?
receba. Por Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.